Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Continuação sobre o assunto de conjuntos. Então, a aula de hoje vai ser focada em conjuntos numéricos, né? Quais são os tipos de conjuntos numéricos? Primeiramente, né, a nível fundamental e início de média, eu não vou falar do último conjunto, vou só citar ele, mas não vou aprofundar, beleza? Mas futuramente eu vou fazer um vídeo sobre esse conjunto que é chamado de conjuntos de números complexos, beleza? Então, se você está aqui pela primeira vez e tem interesse nesse assunto, convido você a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí e deixando o like se você realmente gostar do que eu disser aqui agora e entender a minha aula. Beleza, galera? Então, olha só. Primeiramente, o conjunto numérico vamos entender da seguinte forma, né? Antigamente não se tinha algarismos para se representar números, né? Tinha-se a quantidade e a representatividade desses valores, beleza? Mas com o tempo, como foi havendo a necessidade, principalmente nas relações comerciais, de estabelecer essas coisas em função de símbolos e algarismos, foram surgindo os tipos numéricos, beleza? Agora, os conjuntos numéricos eles foram surgindo de acordo com a necessidade que o homem prioritariamente, né, foi necessitando para evoluir nos seus assuntos, né? Então, o primeiro conjunto numérico, né, que foi desenvolvido foi o conjunto dos números naturais. Então, ó, conjunto dos números naturais, que é representado pelo símbolo Nzinho aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números, beleza? Que vão de 0 até mais infinito. Então, por exemplo, o conjunto N, ele é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até infinito. Beleza? Tranquilo. Então, esses aqui foram os primeiros números, né, a serem desenvolvidos pelo homem, né? Como que a gente conseguiu organizar esse tipo de conjunto e relacionar certas quantidades a símbolos. Beleza? Esses números aqui são chamados de números indo-arábicos. Tranquilo? Que são os números que nós usamos até hoje. Tá? Então é bem simples. O próximo tipo de conjunto numérico que a gente vai tratar aqui agora é o conjunto dos números inteiros, representado pela letrinha Z. Beleza? Então o conjunto dos números inteiros é representado pela letrinha Z. O que representa, na verdade, né, quais são os tipos de números que nós representamos aqui, né, nos números inteiros? São os valores naturais, beleza? E os seus espelhamentos negativos, beleza? Então vamos entender o seguinte. Dado aqui pra gente, por exemplo, uma retinha numérica, quem seriam os números inteiros, por exemplo? Os números inteiros seria o 0, começa aqui, beleza? Os números naturais, que é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E esses considerados valores positivos. Tranquilo até aí? Tendendo aqui até mais infinito. Beleza? E nós temos para cá os números negativos. Ou seja, são os mesmos números que estão aqui, só que negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Continua aqui infinitamente. Menos infinito. Tranquilo? Uma coisa importante sobre os números naturais. Esse número aqui, por exemplo, ó, 2/3 negativo. É um número inteiro? Não é. Beleza, galera? Então fica bem claro isso. Números inteiros são números que são parecidos com números naturais, porém são números positivos e números negativos. Os positivos e o 0 são os próprios naturais. E os negativos são os espelhamentos desse cara aqui. Tranquilo, galera? Então não confunda. Frações, raízes, não são números naturais. Beleza? Mesmo que sejam negativos ou positivos.
Tranquilo até aí? Beleza. O próximo conjunto que a gente vai tratar agora é o conjunto dos números racionais. Então, é o conjunto dos números racionais. Beleza? Representado pela letrinha Q. Agora, quem é o conjunto dos números racionais? São todos os números, presta atenção aqui. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Ou seja, do tipo A sobre B, onde A e B são, preste atenção, inteiros e B seja um valor diferente de quanto? De zero. Ou seja, esses dois números aqui só podem ser desse modelo aqui, beleza? E esse cara aqui de baixo não pode ser quem? Zero. Uma informação muito importante. Que a gente sabe que se o zero for denominador de uma fração, essa fração está indeterminada, né? Não tem como ter um denominador zero. Beleza? Então, fechando aqui a nossa primeira partezinha sobre os conjuntos numéricos. A gente vai continuar aqui. Pegar um lapisinho aqui. Show. Agora, continuando os conjuntos numéricos, nós temos aqui agora o conjunto dos números irracionais. Dos números irracionais. Beleza? Então, quem são os conjuntos dos números irracionais? Presta atenção. São os números, né, o irracional representado pela letrinha I, né? Então, os irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Beleza, galera? São os números que não podem ser escritos na forma de fração. Que números são esses? Né? Vou dar alguns exemplos aqui, vou aproveitar e vou voltar nos exemplos aqui desse conjunto aqui que eu não falei. Então, olha só. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, 5,7, pontinho, 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 né? Ou seja, são as dízimas periódicas. Beleza? O próprio π é um número irracional. O Euler é um número irracional. Lembrando só que π é a mesma coisa que 3,14, pontinho, pontinho, né? Infinitamente e irracionalmente. E o Euler é 2,7, pontinho, 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 irracionalmente também, esse infinito aqui. Tranquilo, galera? Então, esses são os números irracionais. Beleza? Essas dízimas aqui que eu estou me referindo, né, não são as dízimas periódicas não, valeu? São as dízimas não periódicas, tá? As dízimas periódicas também são números racionais. Então, esse aqui, ó, por exemplo, 8, 5, são valores que a gente não consegue prever quais são os próximos números, assim como aqui e aqui. Tá? Então, a gente não consegue escrever esses casos na forma de fração. Agora, quais são os exemplos de números racionais? As frações, por exemplo, 2 sobre 7, menos 5 sobre 6, 0,31, tá vendo? Números decimais, ou por exemplo, esse aqui, ó, 0,333, pontinho, pontinho. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Que vai ser até o motivo de uma próxima aula, continuidade desse assunto aqui. Porque como são bastantes exemplos, preferi fazer separado. Valeu? Agora, além do conjunto dos números racionais, nós temos aqui o último conjunto, que é chamado de conjunto dos números reais. Beleza? Então,
quem são os números reais, né? Então é o seguinte, vamos definir ele assim, ó, né, praticamente. É o conjunto que contém os conjuntos anteriores. Então, por exemplo, esses números aqui são números irracionais, mas também são números reais. Esse número aqui são números racionais, mas também são números reais, representado pela letrinha R, tá certo? Esses números aqui são números inteiros, mas também são números reais, e esses números aqui são números naturais, que também são números reais. Uma outra relação que a gente consegue estabelecer é que todo número natural também é um número inteiro. Percebe que todo conjunto natural está dentro do conjunto dos números inteiros? E que também todo número natural e todo número inteiro também é um número racional. Então, para representar isso aqui, eu vou fazer a seguinte estrutura. Esse conjuntão aqui, grandão aqui, ele é o conjunto dos números reais. Que a gente sabe que está todo mundo aqui dentro. Todos esses conjuntos que estão aqui dentro. Beleza? Então vamos categorizar assim de duas situações. Ou um número ele é racional. Beleza? Ou um número ele é... Deixa eu fazer isso aqui um pouco maior. Ou um número ele é um número racional, que é representado pela letra Q, ou ele é um número irracional, representado pela letrinha I. Show? Dentro dos irracionais, eu só tenho esses caras aqui. Beleza? Que são os números irracionais, que entram aqui. Agora, dentro dos racionais, eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto dos números inteiros. Beleza? E dentro dos números inteiros, por exemplo, eu tenho aqui os números naturais. Beleza? Então, os elementos que estão aqui são os números naturais, os elementos que estão aqui são os números inteiros, e os elementos que estão aqui, ó, são os números racionais. Deixa eu só trocar de cor aqui e fazer segunda cor do conjunto, fica mais entendível. Então aqui é o Z, e agora aqui o azulzinho é o Q, tá? Beleza. Agora, só para ficar mais visual, eu só vou apagar esse Q daqui. Beleza? E vou apagar esse I daqui também, ó. Botar ele dentro, né, para não confundir. Aqui para ficar mais bonito para vocês, que vocês merecem. Então, aqui é o conjunto I. Então, esse aqui são os números irracionais. Esse conjuntão aqui são os números reais. Esses caras aqui são os números inteiros. E esses aqui são os naturais. A união, a gente pode definir então que o conjunto, por exemplo, a gente pode definir que o conjunto R, que é os números reais, é a união entre o conjunto Q com o conjunto I. Se eu juntar o conjunto Q, que é tudo isso aqui, com o conjunto I, dá os números reais. E eu tenho também um outro conjuntozinho que fica aqui fora, beleza? Que não é só real, fica aqui assim, ó, separado desses, por exemplo, aqui, que são os números complexos que nós vamos tratar futuramente. Valeu, galera? Numa próxima aula. Então, um grande abraço aí do professor Wagner. Espero que vocês tenham entendido, né, essa explicação sobre os conjuntos numéricos, explicando mais ou menos a característica de cada um, tá? E se caso tenha surgido alguma dúvida, né, você tem a oportunidade de assistir novamente, ou se ainda assim permanecer, me manda nos comentários que eu vou ter o prazer de estar respondendo vocês. Valeu? Se assistiu até agora, deixa o like aí, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer, que eu estou gostando bastante desse trabalho. Um grande abraço aí do professor Wagner.